Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Agora estou terminando a parte do livro Batalha Espiritual. Já vou deixar aí um like para se inscrever, até você inscrever, e ativar o sininho de notificação, ativar compartilhar, até compartilhar com seus amigos que você mais gosta de ler livro, como eu. Agora já está terminando a parte do livro Batalha Espiritual, onde ele estava mesmo que eu falei. Ah sim, pois é, já lembrei. Lampejos de Batalha Espiritual em Apocalipse. Lampejos da Batalha Espiritual em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. No prólogo de Apocalipse, indiferente em todos os livros do Novo Testamento, a sua apresentação já começa dizendo que um anjo trouxe a mensagem a João. Agora vamos descortinar a batalha espiritual em nosso propósito próprio, em nosso próprio tempo. O livro de Apocalipse em julgamentos sobre a terra e também trata concomitantemente da batalha espiritual no tempo que vivemos. Temos também questões importantes e pessoas não cristãs estão interessadas em saber. Existem muito mais anjos bons do que maus. Satanás seduziu a terça parte dos anjos. Isso quer dizer, consequentemente, em 2/3 do que os anjos do bem permanecem fiéis a Deus. Se a palavra terça parte significar um número exato, então nosso comentário está correto, mas a expressão em terça parte foi utilizada com a ideia de um número consideral não exato disso. Não é. Isto é. Não exato, isto é. Não matematicamente preciso. Concluiremos que apenas um número consideral se revelou. A grande maioria incontável está com Deus. O Ministério dos Anjos, a página 160, 1 João capítulo 5, versículo 19, Gálatas capítulo 1, versículo 8, Apocalipse capítulo 22, versículo 9. Vamos continuar a parte. A respeito da comunicação dos anjos, devemos nos precaver, nós podemos, em um mundo que jaz no maligno, é necessário ter discernimento. Temos alguns pontos a pensar sobre anjos. Primeiro, nenhum anjo pode trazer algo de Cristo que não esteja revelado, ou aponte para outro fundamento, mas ainda que nós, mesmo um anjo vindo do céu, nós pregue o evangelho que vai além do que vós temos pregado, seja anatema. Segundo, nenhum anjo do bem aceitará adoração, e muito menos induzirá a veneração ou apresentação de culto a si mesmo a outro, senão o verdadeiro Deus. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, os teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, adore a Deus. Perguntas que exigem a resposta. Os anjos, que figuras muito conhecidas, há muitas dúvidas sobre ele e o seu papel, bem como sobre o modo que devemos relacionar com eles. Veremos algumas principais perguntas e tentaremos respondê-las à luz da palavra de Deus. Número 1. Algumas vezes havemos a relação entre anjos de oração. Não significa isso podemos orar ao anjos? A pergunta do livro, capítulo 160, do livro, a página 161.
os anjos que encontram alguma relação entre anjos e orações são Lucas capítulo 1 versículo 13, Atos capítulo 10 versículo 4, Apocalipse capítulo 8 versículo 3 e 4. Em nenhum dos casos os humanos que estavam intercedendo aos anjos nessas outras ocasiões, e que anjos aparecem em meio das orações, estas foram feitas a Deus. Nenhuma foi feita aos anjos. Se as respostas envolveram os anjos ou não, coube a Deus a decidir, e não o desejo das pessoas que estavam orando. Número 2, o texto de Hebreus capítulo 1 versículo 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor que não de herdar a salvação. Não indica que podemos invocá-los, visto que existe um ministério dos anjos que a favor dos que estão sendo salvos. Encontramos o ministério, um serviço de anjos desde cedo, lá no Antigo Testamento, até o mesmo livro de Atos encontramos anjos cooperando com a evangelização com a igreja. Em que Apocalipse vemos mais atuação dos anjos, vendo ainda mais a atuação dos anjos, mais do que da mesma forma encontramos o alerta para não adorá-los. E veja como o anjo que se apresenta a João e se identifica, ele que me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, porque guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Número 3, visto que os anjos superiores aos seres humanos não poderiam ser mediadores, a perguntinha da página 162, do Apocalipse capítulo 22, versículo 9, Hebreus capítulo 2, versículo 5 até o 8, 2 Pedro capítulo 2, versículo 11, e Lucas capítulo 22, versículo 26, e Salmo capítulo 8, versículos 5 e 6. Vamos continuar. Deus não precisa de anjos para se comunicar conosco. Os anjos que pertencem a uma ordem superior aos dos humanos. Toda ser celestial deseja servir a Deus, o Senhor, mais nas oportunidades que lhe foram. O seu agradado certamente usará. Os seus anjos, eles foram criados para cumprir a vontade do Todo-Poderoso, o que aprendemos no Evangelho é vivido nos céus. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e que aquele que dirige seja como que serve, o maior serve o menor. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, de que a glória e a honra, e o coroaste, eis-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, sobre aos teus pés, tu lhe pusestes. Número 4, cada ser humano tem um anjo da guarda. Alguns textos parecem conter essa ideia, pois afirmam que os anjos guardam os justos com esses conhecidos salmos, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em teus caminhos. Os caminhos. O anjo do Senhor acampa a seu redor e teme o que os livra. Neste caso, os ímpios também teriam seus anjos fazendo-lhes o contrário. Sejam que uma palha ao léu do vento impelindo o anjo do Senhor, torna-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Número 5, outros afirmam para cada pessoa ter um anjo bom e o mal para se equilibrar. Achei da resposta do 163, capítulo 91, versículo 11,
capítulo 34, versículo 7, Salmo capítulo 34, 5 e 6. Quando olhamos para o ministério dos anjos, observamos de que, na maioria das ocorrências, onde apareçam os anjos que não fornecem seus nomes, porque muitos dizem que o nome de um anjo concede autoridade àquele anjo. Nesse caso, Miguel e Gabriel estariam sujeitos a todos nós. Certamente não é essa a razão. Provavelmente esse assunto não é esclarecido na Bíblia, justamente para nossa proteção. Temos que exemplo para a transfiguração, onde o Senhor foi visto. Apareceram Moisés e Elias. Visto, Deus precisou interferir com Pedro, pois Pedro queria demarcar o local que geriria as tendas. Deus disse: este é o meu filho amado, em que me comprazo a ele ouvir. Pedro, um homem que andava com Jesus havia 3 anos, estava subindo de venerar da visão. Por outro lado, temos exemplos paradoxais nas escrituras. Esteve um homem de Deus caguto nas palavras: quando estava pregando, foi apredejado, onde estava o seu anjo da guarda. Muito mais do que isso, o próprio Senhor Jesus não estava guardando, e sim está recebendo o pé da glória. Não precisamos esquadrinhar os propósitos de Deus, precisamos realizar nossa caminhada confiando no Senhor. E para a gente finalizar o videozinho, Pedro foi inconformado pelo Senhor que havia acontecer, então foi inquieto, e queremos saber qual seria o futuro destino de João. Veremos de Jesus que se eu quero que ele, a resposta de Jesus, e ele permaneça, que eu venha, o que importa, quando a ti segue a mim. Então, capítulo 17, versículo 1 até o 5, João capítulo 21, versículo 21. Nossos critérios não são critérios de Deus. Com Pedro nós queremos conhecer o que vai. Aconteceu conosco, principalmente com os outros. Queremos entender como as coisas que acontecem. Isso não compete. Assim vamos encerrar o vídeo. Mas espero de coração que tenha gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar um belo likezinho maroto para ajudar no crescimento do canal. E até a próxima.